Com certeza vocês já conhecem os números naturais. Os números naturais são esses aqui, ó. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e assim por diante, né? Vocês já conhecem esse conjunto aqui. Esse aqui é o conjunto dos números naturais. Porém, no nosso cotidiano aparecem situações em que os números não são naturais. Uma delas são as situações em que os números são negativos. Por exemplo, imagine que você vai fazer uma compra de um objeto que custa 10 reais e você só tem 8. Você não diz assim, olha, sobrou 2. Você fala, faltou 2, né? E a ideia de sobrar 2 seria equivalente a 2 positivos. Enquanto que faltar 2 seria 2 negativos. E esse número aqui, 2 negativo, ele não faz parte do conjunto dos naturais. Né? Ele é um número negativo. Os números negativos aparecem em uma série de situações da nossa vida real. Dou exemplos aqui para vocês. Temperatura é um exemplo. Temperatura. E aí, você assiste jornal? Se você assiste jornal, você vai ver que aparece todo dia lá no jornal as temperaturas máxima e mínima. Aqui no Brasil, na nossa cidade, é costume que a temperatura seja sempre positiva, né? Por exemplo, hoje vai fazer 38 graus, né? Hoje está fazendo 25 graus. Mas se você estivesse lá no sul do Brasil, no Rio Grande do Sul, Santa Catarina, ou até em outro país, como Argentina, Uruguai, seria possível que você visse uma previsão assim, hoje vai fazer menos 5 graus, menos 5. Esse menos 5 aqui é um número diferente de todos os números que a gente já viu. Ele não é um número natural. Ele é um valor inteiro, né? O que é um valor inteiro? Inteiro é quando você pode pegar uma coisa assim, ó, uma coisa inteira. Se eu quebrar isso no meio, eu vou ter duas partes, não vai ser mais inteiro. Mas enquanto ele tiver em uma parte só, ele é inteiro. Então esse valor aqui, apesar de ser negativo, ele continua sendo inteiro. Então a temperatura é um exemplo que nós podemos ter números negativos, né? São números que não são fracionados, são inteiros, mas são negativos. Outra é altitude. Altitude. Professor, o que é altitude? Ah, ótima pergunta. Imagine uma montanha, aí nós temos o oceano. Né? Deixa eu ver aqui se meu desenho está parecendo bonito para vocês. Aqui é o oceano. E aqui está a montanha. Essa montanha aqui vai ser o Everest. Vocês já ouviram falar do Monte Everest? A montanha mais alta do mundo. E aqui do lado dessa montanha, eu vou fazer aqui uma continuação. Aqui. Olha só. Aqui nós temos a montanha e aqui nós temos uma fossa marítima. Fossa marítima. O que é uma fossa marítima? É um desses buracos que tem dentro do oceano. A gente sabe que o fundo do oceano ele não é nivelado, ele é desnivelado. Tem momento que ele é mais, o oceano é mais profundo, tem momento que é mais rasinho, né? Então aqui nós temos essa medida aqui que a gente costuma chamar de nível do mar, que é a altura do oceano. Daqui para cima, a gente fala da altura das montanhas, por exemplo. O Everest, a gente costuma dizer que tem 8.848 metros de altura. Mas na verdade não é metros de altura, é metros de altitude. Porque ele tem 8.848 metros acima do nível do oceano. Né? Talvez lá perto dele tenha outras montanhas lá, talvez não, lá tem. E para essas outras montanhas, do cume delas até aqui em cima, não dá 8.848. Ele tem 8.848 a partir do nível do oceano. E essa fossa marítima, qual que é a altitude dela? Ah, aqui nós vamos ter um número negativo. Vamos supor que essa daqui seja as fossas marianas, né? Vai ter 7.000 metros abaixo do nível do mar. Então vai ser um número negativo. Tá? Então os números negativos, como vocês viram, podem aparecer na temperatura. Nós temos temperaturas positivas e negativas. E nessa ideia de altitude, né? Se está acima do nível do mar, altitude é um número positivo. Se está abaixo do nível do mar, altitude é um número negativo. No valor monetário, nós também temos a ideia de número negativo. Né? Valor monetário. Antes de falar do valor monetário, eu vou falar do fuso horário civil. Vocês já ouviram falar do fuso horário civil? Fuso horário civil. O que é o fuso horário? Quando você vai acertar o seu relógio do computador, por exemplo, você vai perceber que os horários, você tem a hora zero, lá no meridiano de Greenwich, né, passa no bairro de Greenwich, na Inglaterra, e para o lado esquerdo nós temos o fuso horário negativo, menos 1 hora, menos 2 horas. Se eu não me engano, o horário de Brasília é menos 3 horas em relação ao 0 hora. E para o lado direito nós temos horas positivas, 1, 2 e assim por diante. Né? Outra aplicação aí que nós temos com os números negativos é o fuso horário, né? Mais ou menos assim. Além do fuso horário, eu ia falar do valor monetário, né? Esse é o dinheirinho, né? Se você trabalhou um mês inteiro, recebeu um salário mínimo, né? Recebeu R$ 1.200, pouquinho mais que um salário mínimo, né? R$ 1.200 na sua conta. E aí você trabalha de entregador, precisou comprar uma motoca. Qual é o preço da motoca? O preço da motoca, R$ 10.000. Então você foi lá e comprou, mas você só tinha 1.200. Então faltou dinheiro. Faltou dinheiro, você teve que fazer um esquema lá para comprar e ficar devendo. Então você ficou devendo
né, no final das contas, você ficou devendo lá R$ 7.800. Você não tem mais 7.800, você ficou devendo, então tem que colocar o sinalzinho de menos. A dívida, o débito, né? Essa é outra coisa que você representa com números negativos. Então, os números negativos existem para todas essas situações.